Pronto, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês, gente, como obter o denominador comum quando você compara duas frações. Isso vai ser útil em muitas matérias, certo? Então vamos começar com essa questão aqui, tipo somando, né? Imagina aqui que você comprou duas pizzas, certo? Uma pizza você dividiu em duas pizzas de mesmo tamanho, certo? Uma pizza você dividiu em 8 pedaços, né? E você comeu 3 pedaços, né? E a outra pizza grande você pediu para cortar em 4 pedaços. Aí você comeu apenas um deles. Um dos 4 pedaços. No total, gente, é bem fácil de você imaginar quantos pedaços você comeu, né? No caso, dá pra imaginar facilmente o total de pizzas que você comeu, né? Então imagina que aqui, ó, vamos somar essa quantidade, né? Essas duas quantidades, e fica mais ou menos assim, ó. Não sei se você consegue ter a mesma imaginação que eu, ó. Então você comeu essa parte aqui da pizza, e você comeu também, ó, essa parte aqui, né, ó, mais ou menos assim, né, ó. Você comeu essa parte aqui. Beleza. Então, faz sentido você exprimir a quantidade de pizza que você comeu. Você comeu mais do que uma metade de uma pizza inteira, né? Mas tem como você me dizer em pedaços quantas fatias, né? Quantos pedaços de pizza você comeu? Para responder essa pergunta, gente, a única saída seria você imaginar essa pizza aqui, que foi dividida em 4 pedaços, né? Como se ela tivesse sido dividida em 8 pedaços. E é bem fácil você imaginar isso, né, gente? Basta você, ó, pegar cada um desses pedaços aqui e dividir no meio, né? Tipo desse jeito aqui que eu tô desenhando, ó. É um quarto, né? Então esse um quarto aqui é como se fosse, na verdade, dois oitavos, né? Se a pizza dela tem 8 pedaços agora, esse um quarto virou 2 oitavos. 2 pedaços de 8. Então aqui você tem 3 pedaços de 8 e aqui você tem 2 pedaços de 8. O total seria 5 pedaços. De quanto? De 8. Quer ver? Bora analisar assim, ó. Então, aqui eu dividi no meio, né, ó. Dividi no meio de novo, dividi no meio de novo e dividi no meio de novo. Pronto. Então, vamos contar quantos pedaços são? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8. Faz sentido agora. O problema, gente, é você exprimir nessas duas frações em denominadores iguais. Isso, como eu falei, é muito útil. Inclusive, isso aqui que eu tô falando agora, de somar frações, né? É um spoiler para nossas próximas aulas, né? Então, você já vê que a explicação de por que a soma, né? Esse denominador 4 vira 8 é bem esquisito, né? De você olhando quem tá olhando assim por fora, né? Sem saber a matéria, olhando só pros números, fica estranho de entender. Mas quando você olha para a situação, faz mais sentido. Então, ó, a gente vai ter uma aula especificamente para falar de adição, tá? Vamos praticar agora a questão de denominador comum, né? Como que você força essa fração aqui, ó, um quarto, né? Aquela fração lá que eu tinha falado aqui em cima, um quarto para ter denominador igual a 8, né? De modo que você consiga comparar esse um pedaço de uma pizza de 4 pedaços com aquela pizza lá que foi dividida em 8 pedaços, né? Então é bem tranquilo você fazer isso. Basta você fazer assim, ó. Pega o seu um quarto, né? Aí você lembra que eu falei que tinha que dividir no meio, né? Cada pedaço. Quando você divide no meio cada pedaço, é como se você estivesse duplicando a quantidade de pedaços, né? Se são 4 pedaços, você duplica, fica 8 pedaços. Nesse sentido, eu estou multiplicando em cima e embaixo por 2, tá? Duplicar é fazer o dobro, né? Multiplicar por 2. Então vai ficar 2 de 8. Pronto, que é exatamente a nossa situação, né? Se você tem um pedaço de 4, na verdade aquele um pedaço de 4 são 2 pedaços de 8. Faz sentido agora. Agora vamos comparar duas frações assim, aleatórias, né? Sem imaginar o desenho, tá? Eu não quero que você fique preso na representação de desenho da fração. Eu quero que você olhe apenas para os números, tá? Então vê se você entende aqui minha lógica, ó. Aqui eu quero analisar qual é o denominador comum entre 3/5 e 1/4. Se você quiser imaginar, tipo, pega uma pizza, divide em 5 pedaços, come 3 pedaços e pega outra e divide em 4 pedaços comum. Pode ficar à vontade, certo? Mas aqui eu vou me ater aos números. Então você vai fazer o seguinte, ó. Para você comparar 3/5 e 1/4, a dica que eu dou é você fazer o seguinte. Como 5 e 4 são números incompatíveis, né? Números que não têm fator comum. Se você fosse calcular, por exemplo, o MDC de 5 e de 4, daria 1, porque 4 só dá para dividir por 2 e 5 só dá para dividir por 5, né? Por ele mesmo. Nesse caso, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar essa fração aqui, multiplicar pelo denominador da outra fração, multiplicar em cima e embaixo por 4, e essa fração aqui, você vai multiplicar em cima e embaixo, adivinha por quanto? Pelo denominador da outra fração, que é 5. Então aqui você vai multiplicar em cima e embaixo por 4, que é esse denominador aqui, e na outra fração você vai multiplicar em cima e embaixo por 5, beleza? Como é que fica, gente? Bora calcular? 3 vezes 4 dá 12 e 5 vezes 4 dá 20.
1 vezes 5 dá 5 e 4 vezes 5 dá 20. Pronto, você transformou as duas frações em duas frações com números diferentes, né, claro, mas que tem o mesmo denominador. Ou seja, você pegou aquelas duas frações totalmente diferentes e exprimiu elas como denominador comum. Isso é muito legal. Deixa eu escrever aqui embaixo. 3 quintos se transformou em 12 vinteavos e 1 quarto se transformou em 5 vinteavos. Pronto, e você transformou essas duas frações aqui, que aparentemente não tinha nada a ver, em duas frações com mesmos denominadores. Aí fica fácil de você comparar, não é mesmo? Aqui, ó, 3 quintos ficou igual a 12 vinteavos, quer dizer que são 12 pedaços de 20. Esse 1 quarto virou 5 pedaços de 20. Aí fica mais fácil de comparar, né? Você compara aqui que essa fração tem que ser maior do que essa. Inclusive, isso aqui é o spoiler para a nossa próxima aula. Encontre o denominador comum entre 5 sextos e 7 dozeavos. Gente, ó, nessa questão aqui, se você pegar e fizer que nem eu fiz a outra questão, né? Tipo, multiplicar em cima e embaixo pelo denominador da outra fração, vai dar bastante trabalho. Tipo assim, imagina, ó, que aqui nessa fração eu multiplico em cima e embaixo por 12, e aqui eu multiplico em cima e embaixo por 6, vai ser contas muito grandes, né? Nesse caso, eu não quero que você faça isso, sabe por quê? Porque 6 e 12 são números múltiplos entre si. Como assim múltiplos entre si? Você concorda que 12 é múltiplo de 6? Então eu posso afirmar que o 6 e o 12 têm um fator comum. E qual é esse fator comum? É o próprio 6. 12 é o dobro de 6. Tá entendendo? Então nessa questão aqui, em vez de multiplicar uma fração pelo denominador da outra, eu vou multiplicar a fração com o menor denominador simplesmente por 2. Sabe por quê? Porque se eu multiplicar, ó, essa fração aqui, 5 sextos, por 2, vai acontecer o seguinte, ó. 5 vezes 2 dá 10 e 6 vezes 2 dá 12. Vai acontecer que as duas frações vão ficar com o mesmo denominador, automaticamente. Então, nesse exemplo aqui, bastava eu multiplicar em cima e embaixo por 2, tá? Agora a questão é, como que você adivinha que tinha que multiplicar por 2? Bem, no caso aqui eu usei a lógica de que 12 é o dobro de 6. Então eu tenho que fazer o dobro, eu tenho que multiplicar por 2, tá? Mas isso fica muito esquisito, gente, se pensar, sabe por quê? Bora ver esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu quero obter o denominador comum entre 11/16 e 7/24. Nesse caso, se você for multiplicar em cima e embaixo aqui por 24 e aqui multiplicar em cima e embaixo por 16, você vai estar dando muito trabalho desnecessariamente, tá? A minha sugestão aqui é você multiplicar em cima e embaixo simplesmente por 3 e aqui multiplicar em cima e embaixo simplesmente por 2, tá? Porque quando você faz isso, vai ser menos trabalhoso, sabe por quê? Multiplicando aqui por 3 vai ficar 33/48, e aqui multiplicando em cima e embaixo por 2 vai ficar 14/48 também, tá? Mas aqui, gente, a grande questão é, de onde que eu tirei esse 3 e de onde que eu tirei esse 2, né? Eu adivinhei que tinha que multiplicar por 3 aqui e multiplicar por 2 para dar certo, ficar com o mesmo denominador. Bizarro, né? Eu tenho o meu segredo, eu posso até contar para vocês aqui agora rapidão, tá? Tem a ver com o MDC. O MDC de 16 e de 24, ó, se você for calcular, o MDC de 16 e 24, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidão. Dá 8, dá 12, por 2 dá 4 e dá 6, por 2 dá 2 e 3. Pronto. Quando você tira o MDC, ó, tá vendo aqui, ó, 2 e 3, esse é o meu segredo, tá? Mas eu não vou contar isso aqui, não. Eu quero ensinar pra vocês um jeito bem mais legal de calcular, de obter esse denominador comum sem quebrar muita cabeça querendo adivinhar, tá? Como eu falei pra vocês, às vezes é muito bom você ter um cálculo que faz você descobrir a resposta em vez de você ficar querendo adivinhar qual é a resposta, tá? Então vamos ver qual é esse cálculo. Preste bastante atenção, hein? Então, gente, ó. Então, gente, eu quero que você aprenda o método do MMC, certo? Esse método aqui, ele faz, né, tipo um jeito mais prático de você calcular o denominador comum através do MMC sem quebrar muita cabeça fazendo o cálculo, tá? Você faz o MMC, divide e pronto, descobre a resposta. Beleza? Então preste bastante atenção em como que faz, tá? Vamos fazer o cálculo do MMC, tá? Dessa vez, o cálculo do MMC de 16 e de 24. Quanto é que dá, hein, gente? O MMC é aquele cálculo bem grandão, né? Deixa eu fazer bem pequenininho aqui pra ver se cabe. Por 2 dá 8 e 12. Por 2 dá 4 e 6. Por 2 dá 2 e 3. Por 2 de novo, né? Porque é MMC, eu posso dividir aqui, ó. Repetindo 3. Aí por 3, pra terminar a conta, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Que dá 48, certo?
Aí esse 48, gente, você vai imaginar tipo assim, ó. Imagina que aqui esse 16, ele se transforma num 48. E esse 24 se transforma num 48, tá? De onde é que eu tirei o 48? Do cálculo do MMC, tá? O 48 eu tirei do cálculo do MMC. Então você vai escrever, ó. O 16 vai se transformar num 48 e o 24 vai se transformar num 48. A questão é, como que eu transformo o 24 num 48? Né? Para responder essa pergunta é só você fazer o contrário, você fazer a divisão, você vai fazer 48 dividido para 24, né? Então, para você transformar 24 num 48, você divide, dá 2, né? 48 dividido para 24 dá 2. Então, para transformar 24 num 48, você está multiplicando por 2. Então, o segredo aqui é que você tem que multiplicar por 2 em cima e embaixo, certo? Se você está multiplicando embaixo por 2, você tem que multiplicar em cima também. 7 vezes 2 dá 14. O mesmo vai acontecer aqui com 16. Para transformar o 16 num 48, eu tenho que multiplicar por quanto, hein? É só dividir. 48 por 16, a divisão dá 3. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 3. Beleza? Então aqui em cima vai ficar 11 vezes 3, que dá 33. E 16 vezes 3, que dá 48. Pronto. Essa aqui é a lógica para você obter o denominador comum através de um único cálculo, tá? Que é o cálculo do MMC. Inclusive, aqui, se eu fizer aqui, ó, com aquela fração lá, 5 sextos e 7 dozeavos, se você calcular o MMC de 6 e de 12, adivinha quanto é que vai dar, né? Vai dar o próprio 12, né, gente? Quem sabe já a regra já tá entendendo essa matéria. Então vai ficar assim, ó, por 2 vai ficar 3 e 3, que por 3 dá 1 e 1. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Então o MMC aqui dá 12 significa que você vai transformar esse 6 num 12 e esse 12 num 12 de novo. Só que se você está transformando 12 num 12, quer dizer que você multiplicou por 1. Você multiplicou em cima e embaixo por 1. E multiplicar por 1 não faz nada, né? Só repete. 7 vezes 1 dá 7. Agora aqui, para transformar o 6 num 12, você está multiplicando por 2, tá bom? Como é que eu sei que eu estou multiplicando por 2? Eu falei, gente, é só você dividir. Você faz esse aqui, ó, 12 dividido pelo 6, tá? 12 dividido por 6 dá 2, que você multiplica em cima e embaixo para poder descobrir a resposta. Beleza? Agora vamos fazer um MMC de 5 e de 4. Quando você tira o MMC, gente, ele já dá a resposta, ele já meio que fica subentendido que os números são primos entre si, ó. Quando você divide por 2, o 5 repete, ó. Por 2 de novo, o 5 repete. Aí, deixa eu ver aqui, por 5 mais uma vez vai ficar 1 em 1, né? Pronto, 2 vezes 2 vezes 5. Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Pronto, vai ficar 20. O MMC aqui é 20. Então, o 5 você transforma no 20 e o 4 você transforma no 20. E como que transforma o 5 num 20 e o 4 num 20? Bem, o 4 você multiplica por 5 e o 5 você multiplica por 4. Beleza? De onde é que eu tiro esses números, gente? É só você memorizar aqui o procedimento, ó. Então, como é que funciona esse cálculo? Você extrai o MMC dos denominadores, você faz a divisão embaixo, né? Você pega o MMC e você divide pelos números de baixo para saber quanto que você tem que multiplicar em cima e embaixo. Mais especificamente, em cima. Porque em cima é o único número que fica sobrando você multiplicar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, um cálculo bem mais prático. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o MMC de 30 e de 24, beleza? O MMC de 30 e 24, ó, por 2 dá 15, dá 12, por 2 dá, repete o 15, né? Dá 6, por 2 de novo vai ficar 15 e 3, por 3 vai ficar 5 e 1, e só dá por 5, né? Aí acaba a conta, ó. Multiplicando aqui, vamos obter 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 12, vai dar 120, beleza? Então, o 30 você transforma em 120 e o 24 você transforma em 120. A questão é, o 13 e o 17 você também tem que transformar. Mas você vai multiplicar por quanto, gente? Para responder essa pergunta, você faz assim, ó. Você pega o 120, divide embaixo. Você vai fazer 120 dividido para 30. 120 dividido para 30 dá 4, né, gente? Deixa eu fazer aqui, ó. 120 por 30. 120 por 30 dá 4. Dá 4, ó. 4 vezes 30 dá 120, beleza? Então, você tá multiplicando por 4 em cima e embaixo, tá? Então, basta multiplicar em cima, ó. 13 vezes 4. 13 vezes 4 vai dar quanto? Deixa eu ver aqui. 4 vai dar 52, né? Pronto. Então, multiplicando aqui em cima, vai dar 52. O 120 eu já sei a resposta, é o MMC. Então, eu só preciso me preocupar em quanto que eu vou ter que multiplicar em cima, tá? E como é que eu sei? Você divide embaixo e o resultado multiplica em cima. Quanto é que dá 120 dividido para 24? Dá 5, né? 5, deixa eu ver aqui. 24 vezes 5... vai dar 12, vai dar 20, vai 2, vai dar 10, vai dar 120. Então, você divide, ó, 120 por 24 dá 5, que você multiplica em cima, 17 vezes 5. E quanto é que dá 17 vezes 5? Deixa eu arrumar um cantinho aqui. 17 vezes 5
vai dar 7 vezes 5 dá 35, 7 vezes 5 vezes 1 dá 5, 85. Pronto. Então, transformamos essa fração 13/30 em 52 120avos, 17/24 em 85 120avos. São duas frações diferentes, mas que têm o mesmo denominador. Isso, ou seja, elas têm um denominador comum, que é o 120. Muito legal, né, gente, essa matéria? Gosto de uma das minhas matérias favoritas. Todas são, né? Pois vou encerrar aqui a aula com isso aqui, tá, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.